tarde. Sou Marcela Rocha, economista-chefe da Principal Claritas, e hoje nós passaremos pelo cenário macroeconômico do mês de abril. Como sempre, falaremos a respeito do cenário internacional e depois falaremos do cenário sobre Brasil. Em relação ao cenário internacional, o mês de abril foi marcado por uma forte piora do ambiente global, com impactos negativos para os ativos de risco. As bolsas apresentaram recuo, sendo que o S&P nos Estados Unidos interrompeu aquela sequência de 5 meses positivos de ganhos e recuou um pouco mais de 4%. A Europa não ficou de fora, com as bolsas caindo mais de 1%, e o MSCI Global teve um recuo de 4%. Esse humor negativo das bolsas foi acompanhado de novo aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e de valorização do dólar. O dólar nesse último mês ganhou quase 2% em relação às moedas desenvolvidas, e as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos tiveram uma abertura de quase 50 bips, ficando próximo de um patamar de 4,70. Na nossa avaliação, essa realização de bolsas, seguida de pressão nas taxas de juros e valorização do dólar, foi influenciada de novo pela incerteza em relação a quando o Banco Central dos Estados Unidos irá cortar a taxa de juros. Essa pergunta continua em aberta devido à resiliência da economia americana e principalmente o quadro de desinflação que segue lento. Sobre os Estados Unidos, todas as atenções estão voltadas para a evolução da conjuntura do país americano. Por lá, em relação à atividade, na nossa avaliação, o balanço continuou mais positivo. A gente teve a divulgação do PIB do primeiro trimestre, que frustrou as expectativas e cresceu somente 1,6% anualizado, abaixo do consenso, que era um crescimento de 2,5%. Mas na nossa avaliação, esse PIB não pode ser lido somente olhando o headline. Quando nós vemos a composição, nós entendemos que essa frustração ficou ali concentrada em itens voláteis do PIB e principalmente itens que ainda não demonstram uma perda de fôlego da demanda doméstica. A gente teve contribuição negativa dos estoques e as importações cresceram mais do que as exportações, tirando o crescimento do PIB americano do primeiro trimestre. Só o fato das importações serem fortes, já mostra uma demanda doméstica robusta. Mas o mais impressionante é que quando nós somamos consumo das famílias e investimento, o PIB americano ficou praticamente igual ao do quarto trimestre do ano passado, ou seja, uma demanda doméstica ainda muito resiliente. Pelo lado de mercado de trabalho, a gente teve alguns sinais de moderação da criação de vagas finalmente. No mês de abril, houve uma criação de vagas abaixo do esperado e abaixo de 200 mil. Só que ainda assim, para nós, é um patamar que traz desconforto para o Fed, com a média móvel dos últimos 3 meses rodando acima de 200 mil, e ainda existem sinais ambíguos no mercado de trabalho. Apesar da criação de vagas arrefecer e da abertura de vagas também mostrar moderação, nós ainda vemos os pedidos de auxílio-desemprego em baixo patamar, métricas de salário acelerando e também vemos ali nas pesquisas em relação a produtores da indústria e de serviços mostrando a intenção de contratação. Claro que tem alguns sinais de balanceamento importante, assim como existem alguns dados ali que mostram a acomodação da atividade americana, mas para a gente ainda é um quadro de PIB esse ano nos Estados Unidos crescendo mais de 2% tranquilamente e um segundo trimestre também acelerando mais em relação a este primeiro trimestre. Mas claro que a maior dúvida nos Estados Unidos não diz respeito à atividade, e sim à inflação. Afinal, não é de hoje que a economia americana surpreende. Ao longo de todo o ano passado, já houve surpresas com o ritmo de PIB dos Estados Unidos, mas havia ali tendência de uma desinflação. Só que nos 3 primeiros meses desse ano, o que nós vimos foi que essa desinflação perdeu força e que os números de inflação vieram com leituras piores do que o esperado. E março foi novamente marcada por essa decepção. Quando a gente olha o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos,
Houve uma alta de 0,38%, que ficou acima das expectativas e levou o ano contra ano a acelerar de 3,2% em fevereiro para 3,5%. Mas o mais importante é a composição dessa inflação. Nós vemos que a inflação de bens continua tendo queda, continua tendo deflação, o que é uma boa notícia, mas os serviços continuam vindo acima do esperado e muito mais pressionado do que nos últimos meses. Esses preços de serviços continuam acelerando e rodando a mais de 5,4 nos últimos 12 meses. Esses três números seguidos de inflação nos Estados Unidos acima do esperado e com composições muito indigestas fazem com que o Banco Central dos Estados Unidos continue adotando um tom de cautela. Antes mesmo da reunião do mês de maio, os membros do Fed já indicavam que eles precisavam de mais confiança para entender a velocidade desse processo de desinflação e quando o juro seria reduzido. E na reunião de maio, o presidente do Fed, o Powell, confirmou esse tom de cautela. É verdade que ele descartou por hora qualquer cenário de cauda de aumento das taxas de juros. Isso mostra confiança de que a política monetária está em nível restritivo, que ela está funcionando e que o próximo passo pode ser corte. Mas mesmo excluindo esse cenário de alta, o tom em relação a quando vai ter a redução de juros continuou muito cético. Quando fala-se ali em confiança nesse processo de desinflação, ele não se compromete com uma data, com um período, ele não se amarra. As últimas projeções do Fed que indicavam 3 cortes este ano e principalmente ele mostra ali desconforto com esse quadro dos últimos números acima do esperado de inflação. Ele admite que essa trajetória pode ser muito mais volátil, pode ser muito mais errática, mas ele fala que precisa de mais evidências. Com isso, um corte de juros nos Estados Unidos na reunião de junho está praticamente descartado e na nossa avaliação também não teriam evidências até julho. Portanto, o cenário base nosso passa a ser que o corte ocorreria somente em setembro, se os dados de inflação moderarem, assim como o crescimento continuar arrefecendo. Mas vale lembrar que esse cenário de corte em setembro ainda contém riscos, e os riscos são de uma nova postergação por conta de todas essas dúvidas que nós colocamos e, claro, por conta de trajetórias de inflação que podem continuar amargas e trazendo surpresas acima do esperado. Mas se nos Estados Unidos a próxima redução de juros ainda está em aberta e o timing disso completamente dependente dos dados econômicos, nós tivemos boas notícias para outros bancos centrais, como na zona do euro. O Banco Central Europeu já sinaliza como cenário base o primeiro corte ocorrendo na reunião de junho, portanto, antes do Banco Central dos Estados Unidos. E a confiança que esse corte pode ocorrer em junho é por conta do quadro de inflação. As primeiras informações de abril ali mostram para a gente uma inflação estável na comparação anual em 2,4, mas com as médias dos núcleos ali desacelerando para 2,6. Ainda um patamar acima da meta, mas números que são suficientes ali para trazer confiança de que esse processo pode começar, ainda mais quando a atividade por lá não mostra a pujança como a dos Estados Unidos. Claro que esse corte começando em junho por parte do Banco Central Europeu não sinaliza ali que novos cortes vão ocorrer a cada reunião e, portanto, também seriam decisões ali dependentes de dados econômicos e uma continuidade nesse processo ainda em aberto. Mas, de qualquer maneira, seria mais uma evidência do excepcionalismo americano. Um PIB nos Estados Unidos mais forte, um crescimento mais robusto e um diferencial de juros também mais pró-Estados Unidos, o que traz a cautela pelo lado das moedas, afinal um cenário que ainda indica dólar forte. Talvez o único país que destoa bastante dessa história do mês de abril é a China. Lá na China, a gente teve um ambiente para os ativos de risco muito mais benigno ao longo do último mês. As bolsas por lá conseguiram apresentar uma alta, mesmo que modesta, de 2%, e o minério de ferro teve um baita salto, subindo quase 18% no mês de abril. Na nossa avaliação, essa boa notícia em relação aos ativos de risco na China pode ser um indicativo de uma maior confiança ali
com os dados econômicos atuais. O PIB do primeiro trimestre foi mais construtivo, né, com um crescimento de 5,3 na comparação anual, acelerando em relação ao quarto tri e ficando acima das expectativas. Além disso, os PMIs continuam acima de 50 pontos, indicando expansão da economia nos próximos meses. Só que a gente também olha essa melhora dos dados econômicos da China com uma certa cautela. A composição desse PIB mesmo confirma que grande parte desse crescimento ficou concentrado no primeiro bimestre do ano, então já mostra ali o mês de março perdendo alguma atração, perdendo alguma força, e a gente não pode esquecer os desafios estruturais da economia chinesa. Preocupação com o setor imobiliário, questões em relação ao mercado de trabalho, riscos geopolíticos e regulação excessiva. Então, existe sim um alívio em relação a essa recuperação do crescimento chinês no início do ano. Os ativos mostraram sustentação em relação a isso, mas a gente ainda acha que não é um vetor ali para trazer um otimismo exacerbado com o crescimento global e muito menos com países emergentes. Nesse contexto, nossa avaliação é que o cenário global continua incerto, mesmo que alguns dados de atividade nos Estados Unidos tenham mostrado arrefecimento, mesmo que o presidente do Fed, por hora, tenha excluído qualquer hipótese de ter que subir os juros, nós ainda estamos na discussão se esses juros por lá irão cair. A gente ainda não pode descartar aquele cenário de taxas de juros mais altas por muito tempo. E esse cenário só vai começar a desanuviar se, além da atividade seguir arrefecendo, os dados de inflação não forem tão negativos como foram ao longo dos últimos 3 meses. Enquanto nós esperamos esses dados de inflação que são chaves ali nos Estados Unidos, na nossa visão o cenário vai continuar volátil e vai levar a um cenário ainda complicado para países emergentes. Mesmo que tenha boas notícias de China, a história das taxas de juros pressionadas mais o dólar resiliente cria um clima para emergentes de muito mais dificuldade, de muito mais aversão ao risco. Claro que nosso cenário for correto e até setembro esses dados de inflação começarem a mostrar variações inferior a 0,30 ao mês e no ano contra ano continuarem mostrando descompressão, esse cenário gradualmente vai melhorando, mas parece que devido aos erros dos últimos meses e ao ritmo de atividade, precisamos ver para crer que esses dados de inflação irão arrefecer. Esse, portanto, é o nosso cenário global, um cenário de nova postergação de cortes de juros nos Estados Unidos, um cenário ainda de risco sobre quando esses cortes irão ocorrer e um cenário que está totalmente dependente de dados, principalmente de inflação. Tamanha incerteza nos leva a crer que o ambiente para ativos de risco ainda vai ser volátil, um ambiente não tão benigno para economias emergentes como foi no último mês. Em relação ao cenário de Brasil, os ativos de risco tiveram desempenho negativo. O Brasil não conseguiu descolar desse cenário global de maior aversão ao risco e nós tivemos uma desvalorização do real pelo quarto mês consecutivo, com o real fechando a 5,17. Nós tivemos novamente a alta das taxas de juros aqui no mercado local, com a Selic terminal sendo precificada perto de 10,25. E nós tivemos também queda do Ibovespa de quase 2% no mês, o que já leva o nosso índice a acumular uma queda de mais de 6% no ano. Esse ambiente global que eu comentei levou a uma nova saída recorde de estrangeiros da nossa bolsa de valores, levou à pressão do câmbio, às taxas de juros. Mas é verdade que, além do cenário global, nós achamos que também tiveram fatores domésticos que não contribuíram aqui para a melhora do humor, pelo contrário, até ajudaram a acentuar essa realização dos ativos no mês de abril. E na nossa avaliação, os fatores domésticos de maior preocupação foram as dúvidas em relação ao tamanho do ciclo de afrouxamento monetário e a incerteza sobre o rumo das contas públicas. Sobre política fiscal, o mês de abril foi bastante tumultuado. Apesar dos dados de arrecadação do início do ano terem ajudado o governo a postergar a discussão sobre a alteração da meta deste ano, houve em abril a decisão do governo de revisar a meta fiscal a partir do ano que vem de 2025. O governo tinha que mandar a PLDO do próximo ano
até o dia 15 de abril, e não era claro se ele já faria alguma revisão dessa meta agora em abril ou se ele esperaria agosto. O governo, vendo ali dificuldades em encontrar nova arrecadação e querendo uma meta mais viável, uma meta mais realista, optou por já agora anunciar a mudança do ano que vem, de 2026, 27 e 28. Para o ano que vem, o governo tinha um superávit de 0,5%, agora ele veio para um objetivo de déficit zero, o mesmo alvo que ele tem para esse ano. Para 2026, a meta saiu de um superávit de 1% para um superávit de somente 0,25% do PIB. Já para 27 e 28, que seria o mandato de um futuro novo presidente, as metas foram fixadas em superávit de 0,5% e de 1%. Na nossa avaliação, essas metas ainda são ambiciosas em relação ao consenso e aos nossos números. Por exemplo, para o ano que vem, o governo falando em déficit zero ainda tem uma grande distância da nossa projeção, que é de um déficit de 0,9%. Então, nós achamos que são metas mais realistas e, para sermos honestos, nós não víamos grandes surpresas em relação a mudar essa meta, uma vez que era um objetivo muito ambicioso e que nós estávamos vendo esgotamento das medidas do governo para aumentar a arrecadação. Mas mesmo nós já esperando essa revisão e não sendo surpreendidos pelo tamanho da revisão, a verdade é que essa revisão foi vista como prematura e foi vista como uma nova sinalização negativa da parte de política fiscal deste governo, porque além desses patamares serem muito distantes do que é necessário para estabilizar a dívida, essa mudança mostrou que a estratégia do governo de buscar aumentar a arrecadação a qualquer custo, de buscar brechas para aumentar a receita federal a qualquer hora, pode estar já se esgotando. Parece que o leque de opções do governo fica menor, parece que fica restrito e que o governo não consegue tirar nenhuma nova opção para atingir este objetivo. Claro que o ajuste fiscal não seria só pelo lado da receita, o governo poderia ir pelo caminho dos gastos, mas não houve nenhum anúncio sequer sobre tentativa de redução de despesas, de redução de gastos de maneira mais explícita. Então ficou a leitura de que o governo não tem urgência em melhorar a trajetória fiscal e também não tem ali vontade política de fazer medidas mais duras. Nós concordamos com essas leituras, mas achamos que talvez a avaliação sobre isso ocorreu de uma maneira ainda mais preocupante por conta do momento da economia global que nós falamos. Esse momento de aversão a risco, esse momento de maior ceticismo com economias emergentes, de dúvidas sobre cortar os juros, mas principalmente por conta das dúvidas sobre a política econômica. Apesar do mês de abril não ter tido novidades, nós ainda temos o fantasma ali a respeito de um risco maior de intervencionismo na economia. Lembrando que em março o presidente Lula fez uma ingerência na Petrobras, não permitindo que a estatal pagasse os dividendos extraordinários. É verdade que essa decisão já foi revertida, a Petrobras optou por pagar 50% desses dividendos extraordinários retidos, mas isso levantou a dúvida a respeito de qual que é a direção da política econômica, qual que é o esforço do governo para a sustentabilidade fiscal, para trazer confiança e principalmente se novas alterações na regra fiscal, se novas mudanças pela política parafiscal podem ocorrer. Então, para nós, a principal mensagem negativa dessa mudança da meta fiscal é que parece uma agenda econômica, uma agenda do governo com ainda muitas incertezas e com muitos riscos, no momento em que o ambiente global é muito mais desafiador. Mas fora a política fiscal, a gente não pode esquecer a política monetária. Nós já falávamos no último mês que as discussões a respeito da taxa de juros terminal tinham alterado, mostrando que o balanço de riscos era dos juros terminar este ano num patamar mais alto. Mas grande parte dessa reavaliação era por conta do desempenho da economia, um desempenho com números de inflação aqui no Brasil também um pouco piores na abertura, mas principalmente uma atividade surpreendendo e pelo lado do mercado de trabalho. E essas notícias de atividade continuaram no último mês.
Depois da divulgação do PIB do quarto trimestre, os dados do primeiro tri confirmam uma atividade muito mais forte do que era esperado. Janeiro já tinha sido um mês excepcional para crescimento, principalmente do consumo e de serviços, mas os dados de fevereiro confirmaram esse início do ano melhor. A produção industrial recuou, só que os serviços, apesar de caírem, foram compensados pelas vendas no varejo, que, de novo, foram uma grande surpresa e cresceram ali em termos ampliados mais de 1%. Com isso, o IBC-BR, que seria ali o nosso PIB mensal, subiu pelo sexto mês consecutivo em fevereiro, crescendo 0,84% e deixando um carrego bem positivo para o primeiro trimestre. Isso ocorre num ambiente que para a atividade continua favorável. A gente tem queda da inadimplência, concessões de crédito gradualmente acelerando para a pessoa física, temos mercado de trabalho mostrando maior força, com desemprego recuando, massa salarial crescendo, criação de vagas forte, tudo isso corrobora um cenário muito favorável para consumo e um desempenho da atividade esse ano que deve ter um PIB crescendo mais de 2%. Isso leva a preocupações com a inflação, ainda mais no momento em que os núcleos de inflação continuam em patamares ainda bem acima da meta. É verdade que o último IPCA 15 de abril mostrou continuidade de desinflação e reforça a nossa projeção para o IPCA esse ano, que está em 3,5%. E a composição não foi tão ruim como nos últimos meses e trouxe sinais encorajadores ali de médias arrefecendo, de serviços subjacentes não vindo acima do esperado e industriais também. Só que isso não é suficiente para compensar o balanço de riscos piores e principalmente para pensar nos vetores para a inflação daqui para frente. Nós temos ainda preços de alimentos benignos, preços de industriais favoráveis, mas com serviços rodando acima de 5%, o mercado de trabalho ainda ganhando força e uma atividade sendo revista para cima, isso não ajuda as expectativas. As expectativas de inflação para o ano que vem, que são o horizonte relevante do Banco Central, mostraram deterioração. E essa deterioração, na nossa opinião, ainda é reflexo só dessas surpresas com o crescimento, com a atividade, discussão de mercado de trabalho. Mas se nós pegarmos a conjuntura que a gente colocou desse último mês, essas incertezas e esses riscos para as expectativas aumentaram. A gente tem uma dúvida sobre a política econômica, sobre o rumo da política fiscal e temos uma grande nuvem no cenário global de quando o Fed vai cortar os juros, quando serão esses cortes, a intensidade e se eles irão acontecer. E aí, por conta de todas essas incertezas, durante o mês de abril, nós tivemos um pronunciamento muito importante do Banco Central durante a reunião anual do FMI, deixando claro que a última comunicação do Banco Central não era válida. A última comunicação do Banco Central é que o plano deles era, se o cenário não mudasse, continuar com corte de 50 bips na reunião de maio. Eles já tinham tirado o compromisso para 2 próximas reuniões, mas para de maio ainda existia ali um plano de voo de redução de 50 bips. O Roberto Campos, nessas falas no FMI, falou que esse cenário tinha sido alterado, que as incertezas tinham aumentado e, dependendo da evolução dessas incertezas, nós poderíamos ter 4 desfechos diferentes. Se as incertezas diminuíssem, o plano de 50 bips voltava. Se as incertezas continuassem alta, isso levaria a não ter mudança do cenário base, mas o ritmo de queda dos juros poderia ser reduzido, indicando 25 bips. E aí ele colocou mais 2 cenários que eu acho que perderam um pouco a importância, que um cenário de aumento das incertezas ainda maior, que poderia mudar o balanço de riscos ou até mesmo elevar as taxas de juros. Acho que esses 2 cenários extremos de manutenção ou de alta de juros estão descartados, até porque tivemos alguns dados melhores de Estados Unidos, de mercado de trabalho, e tivemos essas falas do Powell descartando o aumento de juros. Mas a verdade é que mesmo esses cenários de cauda sendo excluídos, quando nós olhamos toda a evolução da conjuntura desde o último Copom, para a gente as incertezas continuam elevadas. Expectativas deterioraram, não sabemos quando o Fed corta os juros, a inflação de serviços ainda continua num patamar que incomoda os membros do Banco Central, com atividade sem mostrar moderação, e você tem ali uma incerteza sobre o rumo da política fiscal, uma vez que o governo já muda as metas, não mostra ambição
em melhorar o resultado e pode intervir na política econômica. E aí, por conta dessas incertezas na nossa avaliação continuarem altas, nós entendemos que o Banco Central, na reunião de maio, deve optar por reduzir a taxa de juros em 25 bips. Essa redução tem uma discussão se deve ser consensual ou não. Nós avaliamos que o Banco Central deve tomar uma decisão conjunta, sem dissensos, mas ele deve, ao mesmo tempo, sinalizar que outros podem ocorrer dependendo da evolução dessas incertezas, ou seja, não fechando a porta para novas reduções e mostrando que o plano base é continuar, mesmo que um ritmo menor, para ir devagar, talvez chegando mais longe. Claro que vai ser um Banco Central totalmente dependente dos dados econômicos, da conjuntura aqui doméstica fiscal, mas um Banco Central que vai mostrar que a taxa de juros ainda pode chegar ao redor de 9,75. Essa é a nossa avaliação do cenário doméstico, um cenário doméstico que mostrou piora por conta de uma taxa de juros mais alta, incertezas econômicas, mas que a atividade continua forte e o processo de desinflação, apesar de dúvidas, ainda segue em curso, trazendo espaço para uma redução gradual dos juros nas próximas reuniões. Este é o nosso cenário macroeconômico de abril. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição, tanto a área econômica como a área comercial. Obrigada a todos e até o próximo mês.